15, versículo 16, que vai ser a base dessa palavra, para que a gente, vamos dizer assim, coloque a cereja no bolo. Nós já tivemos um manancial, um verdadeiro manancial de águas nessa noite. O Espírito fluiu nesse lugar, nessa noite, de uma maneira sobrenatural. Foi forte, foi tremendo, foi maravilhoso. Está faltando a cerejinha do bolo, que é a palavra de Deus. Amém? Quantos irmãos? Os irmãos que está ali, a irmã Nelma, o pastor Adelmo, está dando para enxergar bem aqui? Está dando para ler? Maxwell, tá bom aí? Glória a Deus. Então vamos ler. E aí eu quero pedir toda a reverência, todo o respeito que a palavra do Senhor merece. E diz assim a palavra: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, o Pai vos conceda. Amém. Senhor, que o Senhor abençoe a tua palavra lida nesse momento. Essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todos. Ó Deus amado, nós cremos na tua palavra, ela é o nosso guia de fé e de prática. Queremos que ela tenha a primazia em nossos corações. Que o Senhor complete a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Nesse final de tarde, início de noite. Irmãos, esse momento foi um momento escolhido pelo Senhor para nós estarmos aqui. Eu acredito plenamente que estava marcado nos céus esse encontro das duas igrejas. E aqui nós estamos. O texto sugerido diz que o Senhor, Ele nos escolheu. E eu quero falar muito sobre escolha nessa noite, nessa tarde, nesse final de tarde. Porque nesse texto Jesus reúne os seus discípulos para dar algumas informações, para dar alguns direcionamentos. E no bojo, no pacote de direcionamento, de informações, de instruções que ele queria dar para a sua igreja, ele vai dizer àqueles discípulos exatamente isso: vocês estão aqui, não porque vocês escolheram estar, vocês estão aqui porque eu escolhi vocês. Eu escolhi esse momento, eu escolhi esse lugar, eu escolhi cada um de vocês a dedo. E eu quero começar a falar sobre essa escolha do Senhor, porque é uma escolha diferente. A escolha do Senhor obedece os seus próprios métodos, tem os seus próprios critérios, porque ele é diferente do homem. E o homem, quando vai fazer suas escolhas, por exemplo, se eu fosse escolher uma igreja, eu ia selecionar pessoas. Eu ia pegar os mais inteligentes, eu ia procurar os mais espirituais, talvez os mais bonitos. Imagina alguém que vai para a guerra, um capitão, um general, e ele tem que escolher o seu exército. Ele não vai escolher qualquer um. Ele vai procurar os mais hábeis, os mais fortes, os mais rápidos. Porque esse é o critério humano de escolha. Sempre procurando escolher os melhores, sempre escolhendo os mais fortes, sempre escolhendo os mais proeminentes. Entretanto, Deus, quando vai fazer sua escolha, quando vai constituir sua igreja, quando vai constituir o seu povo, Ele sai pegando pescadores.
Ele vai pelas ruas e pega endemoniados e liberta e faz deles seguidores. Ele vai e pega uma adúltera, pega uma prostituta, perdoa o seu pecado, perdoa o seu passado e faz dela seguidora. Então ele constitui o seu exército de pessoas improváveis. Então nós somos essas pessoas improváveis que foram escolhidos pelo Senhor para estar nesse lugar, nesse tempo, marcando essa geração. E aí, meus queridos, cada um de nós foi uma escolha assertiva de Deus, porque Deus não erra, Deus não se engana, Deus não se equivoca. Quando Ele nos chamou, Ele sabia exatamente o que estava fazendo, Ele sabia exatamente o que estava planejado. Quando Ele chamou a mim, sabendo que eu era pequeno, sabendo que eu não era ninguém, sabendo que ninguém me via, que ninguém me enxergava, Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deixa eu te dizer, não importa quem você seja, de onde você vem, o que você faça, no dia que Deus te escolheu, Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Na Bíblia tem uma passagem onde Jesus está constituindo seus discípulos, a sua igreja, e a Bíblia diz que Ele chama Pedro, chama Tiago, seu irmão, chama João, chama um certo Filipe, e esse Filipe sai lá da cidade de Betsaida e vai chamar um amigo dele chamado Natanael. E ele disse: olha, vem lá da Galileia um homem que ele é o Cristo. E Natanael disse: mas porventura vem alguma coisa boa da Galileia? Ele disse: vem ver. Quando eles estão se aproximando de Jesus, Jesus diz: eis aí um homem em quem não há dolo, em quem não há maldade, um homem que tem um coração bom. E aí Natanael disse: eu nunca lhe vi, como é que você me conhece? E Jesus disse: olhe, antes de Filipe lhe chamar, eu já lhe conhecia. Antes de Filipe lhe chamar, eu já sabia quem você era. Antes de Filipe lhe chamar, eu lhe vi sentado debaixo de um pé de figueira. Deixa eu te dizer, meu irmão, independente de quem eu seja, independente de quem você seja, quando o Senhor nos chamou, já tinha nos visto tempos antes, mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, ali Ele já tinha nos visto e já tinha nos escolhido para marcar a nossa geração. Os critérios dele são diferentes do nosso, e às vezes a gente mesmo não entende. Nós podemos exemplificar isso com a história de Gideão. Israel estava 3 anos escravizado pelos filisteus, pelos sírios, e de repente o povo começa a clamar: Senhor, o que foi que aconteceu com a história do seu povo? Como o Senhor livrou o povo com mão forte, estamos agora subjugados há anos. Então Deus desce e vai lá uma eira em Ofra e chama um homem chamado Gideão. E quando o anjo chega de Gideão: você vai livrar o meu povo, eu lhe escolhi, você é um escolhido, vai nessa força, homem forte. Gideão não entendeu. Sabe por que Gideão não entendeu a escolha? Porque ele disse: como é possível? A minha cidade, a minha tribo é a tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. A minha cidade, Ofra, é a menor cidade da minha tribo. A família do meu pai é a família mais pobre. E eu sou o filho menor da casa do meu pai. Você me escolheu. Exatamente, esse é o critério de Deus. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Ele escolheu as coisas desprezíveis para envergonhar aquelas que se acham. Deus sabia exatamente o que fazia quando me chamou, quando lhe chamou. Naquele dia que você levantou a mão, não foi nesse dia que Ele chamou, não. Ele já vinha lhe enredando, Ele já vinha lhe procurando, Ele já vinha lhe cercando. Porque Ele queria escolher você. Você não está aqui por uma vontade humana, uma vontade própria. Você está aqui por um decreto e uma escolha do Senhor. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Diga: eu creio nisso, em nome de Jesus. Nós somos escolhidos do Senhor. Mas para que Ele nos escolheu? Com qual objetivo?
O texto diz: eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi a vocês e vos nomeei. Eu não só escolhi vocês, mas eu dei um nome a vocês. Eu quero que Eric coloque aí, projete aí, por favor, Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2. Deuteronômio capítulo. Preste bem atenção. Ele disse que ele nos escolheu e nos nomeou. E olha o que é que está dizendo aí. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Olha o que é que a palavra está dizendo, que ele nos escolheu. E não deixou a gente ao acaso. Ele não fez uma escolha subjetiva, abstrata, sem propósito, não. Ele nos escolheu e nos deu um nome. Qual é o nome? Povo de Deus. Que povo é esse, pastor Adelmo? Quando o pastor Adelmo começou a puxar que povo é, eu entendi logo. Esse é o povo de Deus, que foi escolhido por Ele, que foi chamado por Ele, que foi preparado por Ele, que está aqui por causa da vontade dEle. Olha que maravilha, está dizendo, olhe, entendam que vocês, de toda a face da terra, de todos os povos, vocês são o povo de Deus. Sabe o que é que, onde é que eu mergulho aí dentro desse texto? É que nós somos o povo mais especial da face da terra. Esse é o povo que é sal e luz. Esse é o povo que vai morar com Jesus lá no céu. Esse povo é que faz com que quando Deus olhe para a terra, ainda tenha prazer nessa terra. Porque pelo muito multiplicar de iniquidade, o amor de muitos se esfriou para com Deus. E o que é que conserva essa terra? O povo de Deus. Por isso que ele está dizendo, olha, eu escolhi vocês e dei um nome a vocês. Vocês não são qualquer um. Vocês não são a ralé da sociedade. Vocês não são o opróbrio da sociedade, não. Vocês são um povo especial. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver o que Maxwell cantou aqui há pouco instante. Diz, mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste bem atenção. Quem é a igreja manancial da graça? Levante a mão. Dê glória a Deus. Diga aleluia. Esse é o povo que vai morar no céu. Manancial da graça. Nós estamos nessa noite, nesse lugar, porque fomos escolhidos. Fomos nomeados povo de Deus. Mas para que ele fez tudo isso, queridos? O texto continua dizendo que ele nos escolheu, nos nomeou e nos enviou para que a gente pudesse dar frutos. Ele nos enviou para que pudéssemos dar frutos. Meu lado esquerdo é esse lado aqui. Ele nos enviou para que a gente pudesse dar. E o lado direito, ele nos enviou para que a gente pudesse dar. Preste bem atenção. A gente pode entender se dar fruto de duas maneiras. Amém? Quem está entendendo? Porque está prestando atenção, não é? Amém. A gente está na luta, está na batalha. Fomos escolhidos, fomos nomeados. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa escolha, ela traz consigo responsabilidades e deveres dos quais nós não podemos fugir. E aí o próprio texto já diz qual é essa responsabilidade, qual é esse dever. Nós precisamos dar fruto.
E devemos entender se dá fruto de duas maneiras. A primeira é o fruto do Espírito, que algumas vezes eu já disse e reitero aqui. Ser cheio do Espírito Santo é além, está de um encontro. Ser cheio do Espírito Santo está para além de um acontecimento. Ser cheio do Espírito Santo é dar os frutos, é viver os frutos do Espírito. Porque você pode cantar numa unção que toque, que nos emocione. Eu posso chegar aqui e pregar, de arrancar lágrimas, de você não se conter na sua cadeira e cair no chão. Mas se eu não tiver os frutos do Espírito, eu não fui escolhido por Deus. Porque preste bem atenção, queridos, não são palavras, não são conceitos, não é filosofia nem estilo de vida, é a palavra. Se dizemos que somos escolhidos, nós temos que mostrar os frutos dessa escolha. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, no capítulo que eu acabei de falar, capítulo 5, 22, ele vai dizer que os frutos do Espírito, ele é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a prova que nós amamos a Deus, a quem nós não vemos, é quando nós amamos ao nosso irmão, a quem vemos. A palavra diz, se você diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, você é um mentiroso, porque ninguém não pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem vê. Se você diz que é um escolhido do Senhor, você precisa dar fruto do Espírito, e o primeiro fruto é o amor, é a alegria. Não, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não existe alguém que foi escolhido, ainda que passe prova, ainda que tenha dificuldade, ainda que chore, mas ele é alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força. Um outro fruto do Espírito é paz. Jesus Cristo disse, eu vos deixo a minha paz e não dou a paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é aquela paz que só a pessoa tem paz quando tudo está bem. Mas a paz do Senhor é diferente. Você pode passar prova, pode passar tribulação, o inimigo pode roubar dinheiro, o inimigo pode roubar qualquer tipo de situação, um emprego, até a saúde, mas a sua paz ele não tira, porque foi o Senhor Jesus que lhe deu. E ele diz que essa paz ninguém tira. Um outro é ser longânimo, é ser benigno, é bondade, é paz, é mansidão. Se nós somos escolhidos, esses sinais precisam aparecer, esses frutos. Por isso que Jesus disse aqui, vocês não me escolheram, eu vos escolhi e vos nomeei, vos enviei para que vocês deem fruto. E o primeiro fruto que nós precisamos dar é o fruto do Espírito Santo. O outro viés do fruto que nós podemos falar está em João 15, versículo 5. E eu quero terminar essa palavra lendo isso com vocês. Olha a palavra de Jesus. No versículo 1, não precisa ler, Eric. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, agricultor. Amém. Já aqui no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que eu estou falando que essa é uma palavra para as duas igrejas? Porque podemos dizer que é uma igreja nova. É uma igreja recente, é uma igreja ainda que está, vamos dizer, embrionária. Mas essa igreja precisa crescer com essa visão, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Que fomos escolhidos desde o ventre da mãe. Olhe, no dia que nossa mãe nos concebeu, haviam bilhões disputando conosco aquele lugarzinho do óvulo. Bilhões. Quem foi que o Senhor escolheu? Nós. Desde ali nós já fomos escolhidos pelo Senhor. O mundo existe bilhões, 7 bilhões de habitantes. E o chamado dele é universal. Mas quem atendeu o chamado do Senhor? Nós. Sabe por quê? Porque ele nos escolheu. Mas nós como igreja precisamos entender que essa escolha
é para que a gente produza frutos. Ele nos escolheu para frutificar. Se estamos ligados nele, se estamos ligados na videira, nós precisamos frutificar. E aqui a Bíblia está dizendo que nós precisamos ganhar almas. Esse frutificar é dar almas para o Senhor Jesus. E aí deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu não sei se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos dos irmãos aqui já ganhou uma alma para Jesus? Eu não sei quantas pessoas levantariam a sua mão. Porque hoje, meu pastor, a gente não vê mais as pessoas com amor pelas almas perdidas, com essa sede de fazer a oração que Raquel fez: Senhor, dá-nos filhos, senão morreremos. A gente não chora mais, a gente não geme pelas almas que estão perdidas, pelas almas que perecem. Nós não nos preocupamos mais em dar fruto, nós nos contentamos em vir para a igreja, em orar, em cantar, em fazer todo esse cerimonial. E esquecemos que há uma sociedade pecadora, perdida, precisando ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra diz que Ele nos escolheu, Ele nos deu o nome de povo de Deus, nação eleita, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Queridos, nós hoje somos uma igreja que precisa dar frutos. Nós somos uma igreja que precisa frutificar muito. Nós precisamos marcar a nossa história como uma igreja que produz frutos. É uma igreja cheia dos frutos do Espírito, mas é uma igreja também de frutos, que gera almas, que gera vidas, que cuida de vidas. Se assim não for, queridos, nós estamos dando uma prova cabal de que essa escolha não aconteceu conosco, que estamos nos enganando, nos iludindo. Não podemos permitir isso, porque Ele não se enganou, Ele não atirou errado. A flecha não foi na direção errada e acertou a pessoa errada. Não, Ele mirou certinho em você e lhe disse: eu estou lhe escolhendo agora, para que você produza frutos. Então, em nome de Jesus, Igreja Manancial da Graça, no Jardim Centenário, em Japaratuba, nós precisamos chorar pelo Jardim Centenário. Nós precisamos chorar pelo Bugio, pela Olaria. Precisamos chorar por Aracaju. Precisamos clamar: Senhor, dá-nos essa cidade. Dá-nos essa cidade. Entrega essa cidade nas nossas mãos. Irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor nos entregue Japaratuba nas mãos. Todos os povoados. Japaratuba tem muitos povoados maiores do que muitas cidades do estado de Sergipe. Nós precisamos chorar e dizer: Senhor, dá-nos Japaratuba para o Senhor, dá-nos Carmópolis para o Senhor, dá-nos Capela, Pirambu para o Senhor. Nós temos que clamar pedindo frutos, chorar como Raquel chorou: dá-nos filhos. Nós não podemos nos conformar, queridos, enquanto nós estamos aqui reunidos nessa noite. Os bares estão cheios. Existem pessoas se drogando nesse momento. Existem mães chorando porque seus filhos não voltaram para casa, porque ainda estão numa boca se drogando. Muitas mães estão preocupadas porque seus filhos saíram ontem para beber, para farrear, para curtir, ainda não voltaram para casa. É muito provável que nesse momento, quando estamos aqui reunidos, muito provavelmente nesse país, uma mulher está sendo vítima de feminicídio, está sendo morta por um homem. Muito provavelmente, enquanto nós estamos reunidos aqui, provavelmente há uma jovem, uma criança sendo abusada, sendo molestada. E a igreja precisa se posicionar como igreja. Por isso, queridos, tome posse desse privilégio. Você foi escolhido. Deus escolheu a Igreja Manancial da Graça. Deus deu nome a essa igreja de povo de Deus. Mas Ele espera que essa igreja dê frutos. Sabe por quê? Eric, versículo 2 do capítulo 15.
capítulo 15, versículo 2, porque Jesus disse: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta.